Olá, mulheres lindas e abençoadas. Hoje o nosso tempo de oração e palavra. Eu quero que você preste muita atenção, porque muitas vezes nós temos sido negligentes com a proteção da nossa casa. Às vezes a nossa casa tem câmera, a gente tem aí um cachorro de guarda, a gente bota um monte de tranca na nossa porta, na nossa janela, mas a gente não faz o principal, que é orar para o Senhor proteger a nossa casa, proteger a nossa família. Quantas vezes a gente deixa isso passar e nós nem oramos para o Senhor guardar a nossa vida, a nossa casa, nos guardar de pessoas más, de pessoas com intenções más que vêm contra a nossa vida, contra a nossa família. Eu quero ler com vocês Salmos 121, versículos 7 e 8, que diz assim: O Senhor o guarda de todo mal e protege a sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. E eu quero orar hoje, nesse dia, sobre isso, sobre essa guarda, essa proteção do Senhor, nos livrando de todo o mal. Às vezes a gente deixa pessoas entrarem na nossa casa, às vezes pessoas que se aproximam do nosso marido, dos nossos filhos, se aproximam da nossa casa, pessoas invejosas, pessoas que têm uma intenção ruim. Eu sempre oro e falo assim: Senhor, me dá discernimento, me mostra se essa pessoa tem uma intenção ruim contra a minha vida, se essa pessoa tem uma intenção ruim contra a minha casa, contra a vida dos meus filhos. Livra os meus filhos de amizades ruins, de pessoas que têm uma intenção ruim. Às vezes alguém que está lá se aproximando e a gente acha que a pessoa é boa, que a pessoa é legal, é querida, é agradável, mas por trás é uma pessoa má. Né? A pessoa está ali vestida de fingimento, né? Às vezes a pessoa está ali vestida de inveja, de ciúme. Às vezes a pessoa está entrando na nossa intimidade, entrando na nossa casa, sabendo, né, o que tem na nossa vida, e a pessoa carrega ali espíritos ruins, espíritos maus, pessoa que tem aquela intenção ruim no coração. Então você sempre tem que se levantar em oração para proteger a sua casa. Proteger fisicamente a sua casa, obviamente, contra o ladrão, contra pessoas que querem entrar para roubar o nosso lar, fisicamente a nossa casa, mas também essa proteção da nossa família enquanto pessoa. Não deixar, não permitir que pessoas ruins se aproximam. E como que eu vou fazer isso, Cris? Orando para o Senhor te dar discernimento, orar para o Senhor proteger, orar para o Senhor nos livrar de todo mal. Às vezes entra espíritos, pessoas que são carregadas de demônios, entram na nossa casa, deixam esses espíritos na nossa casa. Então, constantemente temos que repreender o mal. A palavra fala que o diabo ele está como um leão rugindo ao nosso derredor, esperando uma brecha para entrar. Então, muitas vezes nós mesmos, né, amadas, a gente tem dado essa brecha, deixado o inimigo entrar na nossa casa. Às vezes é um espírito de confusão, um espírito de perturbação. Às vezes entra, infelizmente, até algum familiar que a gente gosta, que a gente ama, mas que a gente sabe que a pessoa é carregada de espíritos malignos, que a pessoa carrega algo muito negativo e às vezes esse mesmo espírito, infelizmente, entra na nossa casa. Então hoje a nossa proteção, a nossa oração é sobre essa proteção dupla. Tanto a proteção física, para que não entre nenhum ladrão, para que não entre nenhum roubador, ninguém com uma intenção ruim, às vezes até um profissional, né, que vai lá fazer algo na sua casa, que vai entrar para, às vezes, um encanador, pintor, eletricista, pessoa que vai cortar grama, que vai limpar a piscina, que vai arrumar telhado. Às vezes, né, vai entrar um profissional realmente que tem uma má intenção, orar para o Senhor proteger a sua casa e também essa proteção espiritual, para que os espíritos malignos, para que os demônios, que o diabo não envie os seus demônios para entrarem na nossa casa, no nosso lar. Em nome de Jesus, então você aí se levante, né? Hoje eu creio que é uma oração de guerra, que você tem que se levantar e orar aqui junto comigo. Espírito Santo de Deus, nós entramos em oração de guerra, porque sabemos, Pai, que o Senhor é o nosso guardião, o Senhor está levantando os seus anjos, colocando ao nosso redor, guardando a nossa casa, guardando a nossa vida. E nós oramos, Pai, diante desse salmo, dessa tua palavra que está aqui.
proteja a nossa vida, Senhor. Proteja a nossa casa física, nos livra, Senhor, de todo o mal, do ladrão, daquela pessoa que tem uma má intenção contra a nossa vida, contra a nossa casa, aquele que entra para roubar, aquele que entra, Senhor, para trazer qualquer mal para dentro do nosso lar. Oramos e repreendemos no nome do Senhor Jesus. Oramos também, Senhor, por essa proteção espiritual. Nós já repreendemos da nossa casa todo espírito maligno, todo espírito contrário. Quando o diabo, Senhor, enviou os seus demônios para a terra para trazer perturbação, Pai, para trazer o mal, para trazer, Senhor, algo contrário, nós repreendemos, Pai, todo espírito maligno, bata em retirada da nossa casa, no nome do Senhor Jesus. A nossa casa, ela é protegida pelo Senhor. E já orei pelo quarto dos seus filhos, pelo seu quarto, para que se houver qualquer espírito de perturbação na vida dos seus filhos, seja repreendido agora em nome de Jesus. Se os seus filhos têm visto espíritos, se eles até estão com a visão aberta, vendo, tendo medo, dormindo mal, tendo sonhos terríveis, agora, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, toda perturbação, que a paz do Senhor reine na nossa casa. Declaramos a presença de Jesus. Pai, protegemos a janela, as portas, que nenhum mal entre dentro do nosso território. Em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos, porque declaramos essa palavra. O Senhor nos guarda de todo mal, protege a nossa vida, o Senhor nos guarda em tudo que a gente faz. Declaramos essa palavra como uma verdade. Abra sua boca e fala: a minha casa está guardada por Jesus. Escreva aí nos comentários, deixe essa declaração de fé para que todas nós possamos ler aqui e crermos juntas, porque assim a gente faz uma corrente de fé. Todas nós crendo nas nossas orações. Você está orando pela minha vida, eu estou orando pela sua vida, e assim, todas nós aqui, em nome de Jesus, escreva aí: a minha casa, ela está guardada pelo Senhor. Envie essa mensagem aí para os seus familiares, para que cada mulher se levante em oração e proteção pela sua casa. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.